Tá. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui com a minha amiga psicóloga Valéria Miranda. Tá? Desejamos boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. A gente vai tentar esclarecer aqui de uma forma muito simples, tá? Sobre relacionamento abusivo, tá? Que é algo que é recorrente, né? Problemas familiares, enfim, decorrência de diversas situações. Se você puder compartilhar também no teu Face. Onde que tá? Tá no meu Face. Tá? E a gente vai bater um papo com a Valéria, né, a psicóloga Valéria. Ela é aqui do Rio de Janeiro. Tá? E a gente vai tentar ajudar o máximo que puder para esclarecer, né, as pessoas quanto às dificuldades de estar num relacionamento onde o outro parceiro, né, impõe limites, regras, provocadores e traumas, e as pessoas ali não conseguem, né, sair daquela situação e acabam vivendo suas vidas infelizes durante um bom tempo, e isso vai se alastrando para o âmbito familiar, profissional, enfim, a pessoa acaba desenvolvendo, inclusive, doenças, né, em decorrência de relacionamento abusivo. Tá? Boa noite, Valéria. Tá? Obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui comigo batendo papo. Eu mesmo tenho diversas dúvidas sobre relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo é só, né, briga, é discussão, é agressão física, é agressão psicológica, terror psicológico, né? Então, a gente vai tentar hoje, né, desmistificar aqui alguns assuntos. Então, Valéria, primeiramente, boa noite, obrigado, tá? E eu já queria deixar logo de cara a primeira pergunta para você aqui, tá? Excesso de amor pode ser sintoma de controle? Boa noite, Valéria. Boa noite, Max. Boa noite a todos. Max, aqui para mim o seu vídeo deu uma travadinha. Aí você me fala se o meu tá bom. Tá tranquilo aí? Você tá me vendo bem? Perfeito, perfeito. Tá. Você falou sobre excesso de amor, se pode ser sintoma de controle, né? Exato. Tá. Então, primeira coisa, tudo que é em excesso já é ruim, já faz mal, né? Aquilo que está em excesso já identifica que aquilo ali não está correto. E agora, né? O controle. Quando já começa a ser um controle, já deixou de ser um amor saudável, né? Já passa a ser algo de manipulação, de dependência. Então, aí a gente não pode denominar como excesso de amor, mas sim talvez alguma coisa relacionada à dependência, a apego irracional, a algum transtorno que pode vir estar acontecendo com aquela pessoa. Mas, assim, o amor saudável já não é. Porque o amor saudável ele não vai ter essa questão do controle, né? Do controle em excesso, do controle de vigiar a pessoa o tempo todo, de estar querendo comandar a pessoa. Então, aí já não seria um relacionamento saudável. Já parte para o campo de algo abusivo, realmente. Certo, Valéria. Deixa eu te perguntar, e essa coisa, né, que é tão comum que a gente ouve falar por aí, vigiar o WhatsApp, vigiar celular, né, essas coisas, esses ciúmes assim, doentios, eles também são sintomas de relacionamento abusivo? Na realidade, o que caracteriza um relacionamento abusivo, na tua opinião, Valéria? Então, Max, falhou de novo, que está travando um pouco o seu vídeo, Ah, o seu áudio também, mas eu consegui entender um pouco o que caracteriza um relacionamento abusivo, é isso? isso. Então, um relacionamento abusivo é quando a pessoa, né, deixa de ter a sua própria identidade, a sua própria individualidade
e passam a ter um relacionamento de controle ou de dependência. É muito falado também sobre a dependência emocional. Os relacionamentos abusivos podem ocasionar a dependência emocional. Eu tenho um grupo aqui no Facebook mesmo, que tem mais de 8 mil mulheres, que nós estamos chegando a 9 mil mulheres, já comecei há muito tempo com esse grupo, que tem ajudado muitas pessoas com relacionamento abusivo, no caso, mais mulheres, né? E também, Só te cortando, esse grupo, qualquer mulher pode participar? sim, qualquer mulher, qualquer mulher. Então, elas chegam até nós por conta do nome. Eu coloquei assim, MADA, Ajuda para Mulheres que Amam Demais, porque o MADA é a sigla de Mulheres que Amam Demais Anônimos. É um Ah, grupo de legal. apoio, de uma ONG e tal. E também ele tem esse nome por conta de que as mulheres desse grupo eles vinham até o Face para continuar conversando sobre as reuniões e tal. E ali elas começam a identificar se estão no relacionamento abusivo ou não. Mas lembrando que não é só mulher que passa por relacionamentos abusivos, né? Homens também passam. Porém, eles têm mais dificuldade de falar e de expor e também de saber se estão no relacionamento abusivo ou não. Muitas vezes, assim, eu escuto muitas pacientes ou pessoas que chegam até mim para pedir orientação por conta da página, por conta do meu Instagram, se realmente estão no relacionamento abusivo. Tem até um caso de uma pessoa que chegou pelo meu Instagram e perguntou se estava no relacionamento abusivo. Ela, será que eu estou? Porque o meu marido, ele não fala comigo. Quando ele fica com raiva de alguma coisa, ele faz um tratamento de silêncio e não fala. Eu fico ali falando e a pessoa não me responde, me ignora. Bom, eu disse para ela, isso é uma característica de abuso, um abuso psicológico. Tem até um nome em inglês, gaslighting, mais ou menos assim. Gaslighting é o tipo de abuso do silêncio. A pessoa ignora totalmente a outra, não responde, e a pessoa, na verdade, ela está querendo punir. Foi o que eu disse para ela. Bom, ela falou, eu me sinto muito mal. Eu não sou criança, para ele não ficar negando, para ele ficar negando a voz para mim. E eu disse para ela, pois é, ele está chateado, a pessoa tem que conversar, não pode querer te punir. Isso é uma forma de abuso. Pastor, que eu... A gente é muito amigo, a gente se conhece já há bastante tempo, né, Valéria? Eu não faço a menor ideia, mas eu sei que há mais de 5 anos que a gente se conhece, mas eu já perdi a conta de quantos anos que a gente já é amigos online, né? E assim, a gente não está aqui para aliviar muito quem vem bater papo com a gente, né? A gente vai, aperta ali. Mas o que eu queria falar contigo é uma observação minha, tá? É minha. É, não é tão simples e fácil sair de um relacionamento. Quando o relacionamento ele é recente, né, a gente não tem tanto apego, não tem tantos sentimentos, né, não tem tantos enlaços ali que você está amarrado. Né? Mas a gente sabe que todo ser ele possui a sua base cultural. Né? Eu queria trazer aqui uma pergunta que você trouxesse falar sobre essa observação. Por exemplo, você tem mulheres e homens que são cristãos, evangélicos, religiosos. E dentro de muitas doutrinas, né, há conceitos de que casou, não pode separar. E que você tem que aceitar as imposições, né, daquele matrimônio. Cara, como é que. Eu fico pensando assim, e agora? Será que Deus quer que eu sofra? Será que Deus vai restaurar? A ajuda de uma psicóloga é importante nesse momento. Eu quebro as regras das leis religiosas. Como é que eu faço para me libertar dessa maluquice? Porque eu fico entre a cruz e a espada. Né? Eu fico entre obedecer uma lei, a gente não sabe se é uma imposição humana ou se é a vontade de Deus, tá? E eu fico, enquanto não decido, sofrendo. Vamos supor que eu chegue no teu consultório e fale exatamente isso para você, doutora Valéria. Eu, como religioso, não posso separar. Como é que eu faço?
numa situação dessa? Então, né, a psicologia, ela sempre vai ter que ser neutra, a ciência é neutra. E outra coisa, o próprio grupo MADA, né, quando é uma entidade gratuita que as pessoas vão, é a mesma coisa de um narcóticos anônimos, mas é para mulheres que têm dependência em relacionamento. Eles sempre também são neutros em relação a isso, né? E a orientação é que, se você está sofrendo abusos, primeiramente, é crime, né? É crime. Se for um abuso de uma certa complexidade, física, verbal ou psicológica, todas essas são crimes. Então, a orientação é que a pessoa busque, né, orientações também legais, em termos jurídicos. E se ela vir dizer que ela, né, eu tenho uma religião tal, o meu líder religioso me instruiu, bom, acho que também tem que dar queixa desse líder religioso, porque ele também está sendo abusivo. Se o líder diz que ela tem que permanecer no relacionamento, ela ou ele tem que permanecer nesse relacionamento, com suposições religiosas, que ela tem que esperar, que ela tem que, sei lá, fazer o quê, se a pessoa mudar, ele também tem que ser punido diante da lei, sabe? Por uma orientação tão descabida como essa. Pois, primeiramente, a gente, né, como profissionais, a gente sempre diz para a pessoa, e como a psicologia sempre vai dizer, nunca você tem que esperar o outro mudar, porque a gente não muda o outro. A gente só pode mudar a nós mesmos. Então, eu vou ficar esperando o milagre do outro mudar enquanto eu estou sofrendo algum tipo de abuso? Isso não existe, né? A pessoa tem que se amar ao ponto de não aceitar nada disso. E entre essas coisas aí, assim, muitas pessoas, por conta dessa questão religiosa, têm permanecido em relacionamentos doentios, sofrendo todo tipo de agressão, né? No caso, pode até acontecer de vir a ser morto, chegar a óbito, ou pegar uma doença, como você falou, uma doença física, porque a psicológica já tem aí, já está, né? Já tem, a questão psicológica já está muito abalada, e vai ficar permanecendo presa aí por questões religiosas, assim, não é legal. Então, assim, se a pessoa consegue vir até um psicólogo diante disso, ela já está começando a perceber que ela não pode permanecer mais onde ela está. Né? Então, assim, a gente às vezes se depara um pouco com isso. Né? É por isso que no grupo eu mantenho uma ética, que é não falar nada religioso. Né? O grupo não aceita esse tipo de coisa. Porque cada um tem a sua religião, cada um vai ter o seu Deus, então isso é uma coisa pessoal. A gente está ali para tratar a questão do abuso, a questão de crime, se for o caso, ajudar a pessoa a se libertar daquele relacionamento ruim, né, que ela está vivendo. Se tiver uma questão de dependência emocional, tratar, porque aí vai precisar tratar, mesmo ela saindo, ou ele, do relacionamento, fica as marcas, os traumas, e tem o risco da recaída, porque a dependência emocional é a mesma coisa que uma dependência em drogas. Tem até abstinência. Né? Então, assim, a gente lida com... eu sempre trabalhei com dependência química. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar com dependência química, e logo depois também, agora, eu vim para a dependência emocional, que tem os mesmos princípios, só muda o objeto de vício da pessoa. Mas quando a pessoa fica muito tempo no relacionamento abusivo e não consegue sair, pode ter virado a dependência emocional, que precisa ser tratada. Senão ela vai continuar, às vezes, tendo recaída, voltar para essa pessoa que estava fazendo mal, ou repetir os mesmos padrões de relacionamento. Que é entrar num outro relacionamento e continuar sofrendo abusos, sendo também abusiva ou abusivo. Porque de tanto eu receber abusos, eu posso também me tornar uma pessoa abusiva. É isso também que precisa ser analisado, que é o que acontece muito com as pessoas que estão com a dependência emocional, que é aquela questão que você falou, o controle, esse ciúme excessivo, patológico, que acaba tendo bastante nos relacionamentos. As pessoas ficam abusivas. Invadir o celular, perseguir, manipular, chantagem. Você não pode falar com fulana, você não pode andar com ciclano, você não pode sair do trabalho e fazer isso. Tudo isso é abusivo. Mas a pessoa não percebe. Acha que está se relacionando normal, isso é normal. Tem até um jargão que agora está se falando, Max, que é muito feio.
que é assim, ó, pernas malucas, as surtadas, e falam isso como se fosse algo legal. E por conta disso, vai criando um conceito na mente masculina que a mulher sendo abusiva é normal, que a mulher sendo surtada é legal. Pelo que eu sei, surto é uma coisa que requer até internação psiquiátrica. Porém, estão se banalizando os surtos, né? Colocando como algo normal no relacionamento, a mulher ser surtada. Eu quero uma maluca que quebre meu carro, minha moto, me arranhe. E isso não é legal. Isso também é abusivo demais e adoece as pessoas, tem adoecido a sociedade. Né? As crianças estão vendo isso, estão aprendendo esse tipo de conduta. E uma coisa, essa semana surgiu um post de um rapaz, umas imagens, ele tirou foto todo arranhado, sangrando, machucado. E ele colocou, até hoje eu guardo as agressões da minha ex. Não sei se você viu. Aí eu compartilhei no grupo, né, das mulheres e tal, e falei, né, olha, os homens também agridem. Os homens também são agredidos, aliás. Os homens também são agredidos, as mulheres agridem. Aí, assim, muito bom que muitas foram sensatas nas respostas, mas teve algumas que falou assim, alguma coisa ele fez, não deve ter sido à toa, deve ter merecido. E aí viemos, né, com aquelas os comentários contra aquele tipo de pensamento. Sim. Porque então, se uma mulher apanha, ela mereceu? Você está justificando uma agressão? Em qualquer agressão é crime, não importa, né? Sim. E Sim. assim, é para elas pensarem, né? Por que o homem também pode apanhar, né? Se ele merecer? Nem se ele trair, ele tem que ser agredido. Isso sabe? Eu vejo muita revolta também, sabe, nas mulheres. Elas ficam com muita raiva dos homens e acaba tendo aquela questão da rivalidade, que não é. E a generalização, nenhum homem presta, elas falam. Todos os homens traem. Eu costumo dizer, não é possível que você já conheceu todos. É muito ruim generalizar, né? A gente tem que dar voto de confiança. Nós somos seres humanos e a gente não pode generalizar. Outra frase que eu gosto de usar é quando tanto elas ou eles falam mal, né, assim, das pessoas, eu digo, eu não sei quem é o autor agora, mas você não pode culpar todas as rosas só porque uma te espetou. Né? E elas costumam falar, mas toda pessoa faz isso, quem fez isso vai fazer aquilo, e toda generalização é errada e é ruim. Né? Eu falo muito, então, assim, fale também alguma coisa, Max. Tá, bacana, Valéria. Agora vamos na segunda pergunta. Acho que essa aqui é uma pergunta pertinente, tá? E até delicada, tá? Que é o seguinte: ceder e fazer todas as vontades do parceiro é sintoma de relacionamento abusivo? Porque, assim, às vezes a pessoa fica tão presa, né, que ela fica com receio de dizer não, né? E acaba que nesse não que ela não dá, ela quebra toda a construção cultural que ela teve, todo o aprendizado que ela teve. Então, nós temos hábitos, costumes, nós trouxemos valores familiares, valores religiosos, valores, né? Enfim, nós temos nossa formação cultural. Aí, às vezes, aquele pedido ele não faz parte dos princípios que ela adquiriu durante os anos. Mas, para não desagradar, a pessoa acaba cedendo aqui às vontades do parceiro. Isso também é sintoma de relacionamento abusivo? Olha, sim, porque não é assim, nem questão de relacionamento abusivo, é uma questão de dependência emocional. A pessoa ela deixa de ter as suas próprias vontades, ela perde o amor próprio por ela mesma para agradar o parceiro ou a parceira, né, com medo de ser abandonado, de ser rejeitado. Aí é aquela questão, ela não se vê mais como um indivíduo separado. A pessoa se vê numa simbiose, num relacionamento e acha que é o nós ali. Não tenho mais uma individualidade,
não tenho mais as minhas próprias vontades. É abusivo quando o outro impõe que só a sua vontade seja realizada, né? Quando o outro, não, eu quero que você use só esse determinado tipo de roupa. Não, eu quero que você se comporte assim, não quero que você fale assim. Isso é o abusivo. E quando a pessoa cede, ela está sendo uma pessoa dependente emocionalmente, ela está no relacionamento abusivo, né? Agora, quando ela não consegue dizer o não, ela está sendo uma pessoa com baixa autoestima, perdeu seu amor próprio, está no relacionamento de dependência, sim, né? Porque a gente tem que agradar, né, o nosso parceiro, claro, e a parceira, fazer coisas que agrade, mas é tudo dentro de uma normalidade e de uma conversa, né? Não sempre tendo que ceder com medo de ser abandonado. Parece que a pessoa tem que fazer de tudo para o outro não largar, né? Então ela vai aceitando aquilo. E a pior coisa que tem é uma pessoa dizer um sim querendo dizer não. Por dentro ela está sofrendo, por dentro não está feliz. E isso vai adoecendo emocionalmente, levando até, em muitos casos, até uma depressão, uma ansiedade, porque a pessoa não está querendo fazer aquilo ou agir daquela determinada maneira, mas ela está ali para corresponder à expectativa do outro, não para fazer a sua própria vontade. Certo. Isso é uma forma de Inclusive, abuso. gente, nós tivemos aqui, por enquanto, até o momento, 14 compartilhamentos. Tá? A gente não sabe onde foi parar, mas essa live já perdi o controle aqui. Tá? Mas, gente, essa live aqui, tá? Ela vai estar depois disponível lá no Instagram da Valéria. Tá? Eu vou passar aqui para vocês o Instagram, é @psicóloga Valéria Miranda. Tá? Eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo o link, caso você tenha dificuldade de encontrar. Tá? Estou indo aqui no post original, para ficar mais fácil, tá? De vocês encontrarem o trabalho da Valéria. Dá uma olhadinha nos stories, cara, é muito barato os stories dela. Ela sempre faz um comentário muito bacana, muito legal, não é aquele trabalho engessado, não é aquela coisa chata, enfim, não é aquele papo de psicóloga, é um papo de amiga, é um papo que vai te ajudar no teu dia a dia, tá? E também vai estar disponível, gente, lá no canal do YouTube dela, tá? Que me fugiu aqui o nome do teu canal, Valéria. É Papo Psi, Isso, com Papo Valéria Psi. Miranda. Com Valéria Também vou Miranda. deixar aqui, já está aqui nos comentários, tá? O link tanto do Instagram dela quanto do YouTube, caso você queira rever, querer seguir, bater um papo com a Valéria, é só você chamar ela nos canais dela que ela vai, tenho certeza que ela vai te atender. Tá? E a Bruna Kelly, ela comentou aqui, que live top. Poxa, bacana, Bruna, a gente fica feliz que você esteja gostando aí do bate-papo. Tá? Eu peguei a Valéria de surpresa. Eu cheguei para a Valéria e falei, Valéria, vamos fazer live aqui. A Valéria topou a live. Agora, a terceira pergunta, Valéria, é o seguinte. Superproteção é sintoma de relacionamento abusivo? Ou aquela mulher que protege demais, aquele homem que protege demais, é sintoma também? Que às vezes a gente fala assim, né? Eu queria um homem que me protegesse, ou eu queria uma mulher que estivesse ao meu lado, compartilhando dos meus momentos e tal. E há, em alguns momentos, essa confusão entre superproteção e controle. Então, a superproteção, né? É uma palavra assim até não muito usada, né, para relacionamento. Costumo usar mais para crianças, né, as mães com seus filhos, e já denota essa configuração. Superproteção, algo maternal, algo paternal. Não tem muito a ver com relacionamento amoroso, com duas pessoas maduras, desenvolvidas. Mas o que acontece? Quando há essa superproteção, se chama codependência. Tem gente que confunde a dependência emocional com a codependência. A codependência é diferente da dependência emocional e ela tem essas características da superproteção. A codependência é quando que uma pessoa é dependente
do vício de uma outra pessoa. É muito ligado com mulheres que estão em relacionamentos com homens alcoolistas, dependentes químicos, dependentes em jogos, dependentes de pornografias e etc. Esses homens com esses tipos de vícios, né, geralmente as esposas, ou em muitos casos também a mãe, a própria mãe, que a codependência não é só para relacionamento amoroso, né? A pessoa, né, que vigia o outro nas suas dependências é um codependente. E tem essa questão da superproteção. E, assim, muitas mulheres, né, chegam, eu digo mais mulheres porque é um índice muito grande das esposas terem alguns Sim. maridos, né, viciados, assim, alguma coisa, a questão da dependência química. E elas têm basicamente o mesmo comportamento de vigilância, de controle, de esconder as coisas, trata esse companheiro como uma criança, que precisa o tempo todo estar sendo vigiado, precisa o tempo todo estar tendo esse tipo de controle, porque senão eles vão recair, vão fazer algo que não goste. Porém, isso é doentio demais. Inclusive, tem grupos específicos só para as codependentes, né? Tanto mães como esposas ou esposos, né? Também pode acontecer o contrário. Porque a pessoa se tornou vigilante do outro e deixa de viver a própria vida. Quando eu fico tomando conta do outro, quem está tomando conta de mim? Né? Eu estou com a minha vida toda voltada para a atitude do outro, como se para eu viver bem dependesse do outro viver bem. Né? Então, a pessoa se torna como se fosse a salvadora. Eu vou salvar essa pessoa do seu vício, do seu comportamento errado, e ele vai ficar bem e a gente vai viver bem comigo. Isso é uma ilusão, porque não é assim que o outro vai se recuperar de nada. Né? Só vai adoecer. Na verdade, esse tipo de comportamento de superproteção piora, costuma piorar. Então, a pessoa não vai ficar curada, ela vai viver nesse ciclo de abuso, de relacionamento abusivo, de dependência emocional, e não vai sair disso enquanto ela não voltar o olhar para si mesma e passar a se cuidar e a controlar a si mesma. Porque aquela questão, quando eu tento controlar o outro, eu já perdi o controle de mim mesma. E aí? Caramba, interessante isso. Mas vamos lá. A quarta pergunta que eu separei aqui para você, Valéria, é o seguinte. Fale um pouco sobre você já comentou, tá? Mas não custa nada a gente tomar esse assunto novamente. Fale um pouco sobre a agressão verbal e psicológica, por favor. E depois eu queria que assim estendesse dentro desse comentário de agressão verbal psicológica para aquelas famílias que são compostas por filhos, tá? Acredito que você já tenha visto, presenciado e tratado de casos, né, em que as crianças observando aquela vida que não é sadia, aquele comportamento que não é sadio e natural, elas acabam desenvolvendo certos traumas, receios, medos, né, acompanhando aquela brutalidade da mãe, aquela brutalidade do pai, né, então às vezes briga com arma branca, enfim, sabe, aquele inferno dentro de casa, e as crianças acabam traumatizadas. Então, me fala um pouquinho sobre a agressão verbal e psicológica, por favor. E as características dela. Porque às vezes as pessoas falam assim, falar um palavrão, xingar, falar alto. A pessoa já está tão acostumada que ela acha que aquilo não é mais agressão verbal, que não é uma agressão psicológica. Me explica isso aí, por favor. Assim, algumas coisas eu não entendi muito bem, Max. Eu não sei se é interferência, fica travando para mim. Mas eu entendi algumas coisas. Agressão verbal, né? A verbal é os xingamentos, a pessoa xingar de várias coisas, né? Coisas chulas. E assim, bem normal, né? Todo mundo já sabe o que é xingamento. A psicológica, às vezes, é sutil. A pessoa não sabe que, às vezes, está ali passando por uma agressão psicológica, né? São ameaças, chantagens, manipulações para conseguir o que quer. Aquela coisinha assim, bem leve, assim, às vezes com tom de indireta. Mas você vai sair assim? Você acha que é legal você conviver com esse familiar?
mas essa sua amiga aí, ela é não sei o quê, ou pode ser o contrário, mas esse seu amigo aí, ó, ele, pelo que eu sei, é galinha, não sei o quê. Tudo isso é uma questão de manipulação, de agressão psicológica. Essa questão vai acabando com a autoestima da pessoa e seu amor próprio, sabe? E outra coisa, essa agressão psicológica também, muitas vezes, quer colocar a pessoa numa redoma de vidro. Pronto, você vive para mim, eu vivo para você. O relacionamento passa a ser aquele mundinho ali das pessoas e a pessoa não pode ter uma outra vida, né? Não pode ter uma vida social normal. Isso também é um tipo de agressão psicológica, né? Isso tem que ser muito bem falado, até aquela que a gente falou no início, né? Do tratamento de silêncio que fazem. Porque, às vezes, muitas pessoas estão vivendo um tipo de relacionamento abusivo, ruim, mas não percebem. E não percebe que isso também pode ser um tipo de agressão, né, a psicológica. Eu não sei o que você falou assim um pouquinho no final, mas acho que você falou assim, qual seria o impacto nos filhos, isso? Foi isso? Isso, exatamente isso. Então, a criança, né, ela nasce totalmente sem saber o que é o mundo. E ela é inserida num ambiente familiar que ela aprendeu o que seria esse mundo. E o que ela vai entender que é um relacionamento? A partir do que ela vê. E geralmente, assim, quando a pessoa vem para um tratamento da questão da dependência emocional, a gente precisa reavaliar suas crenças acerca do que seria esse relacionamento. O que aconteceu com ela na sua infância para ela hoje em dia estar vivenciando isso? Tem muito a ver. Então, o que acontece com uma criança que vai estar vivenciando isso ela vir a repetir isso em seus relacionamentos, porque vai ser o modelo que ela tem de relacionamento. Vai ser o Sim. modelo que ela tem de como eu me relaciono com o outro. Né? Se for uma mãe que ensina a filha a ser muito submissa, porque ela é submissa ao seu marido, não sabe dizer um não, aceita tudo calada, a tendência é quando essa filha crescer, continuar a repetir isso. Ter dificuldade em seus relacionamentos. Não vai saber dizer um não também, quando for na rua, até com o patrão, né, no emprego, não só no relacionamento. E se é um menino que vê o pai agredindo, né, tudo isso também corre muito risco dele vir repetir, de ser uma pessoa violenta. Então, por isso que a gente está num relacionamento ruim, abusivo, faz tanto mal para a gente, quanto para um filho, se você já tem filhos, né? Se a pessoa já tem filhos, quanto para os seus filhos. Porque é isso que você está ensinando para ele, que é o mundo, que é o se relacionar. Que geralmente vai ser, relacionamento, o que tem sido repassado aí que a gente vê que não acaba nunca. Uhum. Relacionamento é essa questão da possessividade. É meu, passou a ser meu. E é uma coisa que eu vejo que é até engraçado. Você vai num cartório, passar a pessoa para o seu nome. É a mesma coisa que você vai registrar um carro. Eu comprei um carro, vou ter que passar ele para o nome do dono. Uma casa. Você vai no cartório registrar e deixar ali tudo registrado, porque me pertence. Essa questão do pertencimento confunde muito, sabe? As pessoas passam a ficar muito possessivas por essa questão do é meu. Tem um outro jargão muito ruim sendo usado por aí, que a gente comenta, eu e alguma outra psicóloga amiga, que a gente gerencia lá o grupo, que agora estão falando também a respeito de homem, que é presente de Deus. Então, assim, eu já vi isso. O presente de Deus vem embrulhado com laçarote e tudo, e eu tenho que cuidar desse meu presente, tem que ter muito cuidado, porque pode vir outro e roubar o presente, o alecrim, né? Então, assim, mais uma expressão, um jargão popular que denota essa questão da possessividade, que aquilo ali é meu, está embrulhado dentro de uma caixa, eu tenho que ter o maior cuidado até, né, para manusear, para mim não perder esse presente enviado de Deus. Então, é complicado, porque essa questão fica no imaginário das pessoas e as pessoas tratando as outras como se fossem propriedades. É o meu presente, Deus me enviou, então pronto. Né? Tem que ter muito cuidado para ele não se perder por aí ou não vir alguém e roubar o presente de Deus.
Valéria, assim, as perguntas. Eu tenho mais três. Gente, eu tenho mais três perguntas para a Valéria. E assim, a tendência é as perguntas irem piorando. Eu sempre vou deixando as piores para o final, que é para pressionar mesmo quem vem bater papo comigo aqui. Né? A gente sabe que quanto mais pobre se aproxima uma família, mais abuso, mais atrocidade tem. E a gente sabe também que quanto mais posses, né, quanto mais abastada é uma família, também mais abuso tem, porque acaba virando abuso de poder. Né? Então, assim, a gente vê abusos por todos os lados, seja pela escassez ou pela abundância. E a quinta pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, Valéria. Fala-se muito sobre mulheres como vítimas, mas o que você poderia comentar sobre o homem como sendo vítima de relacionamento abusivo? Poderia informar algum caso específico que você já atendeu, já passou, que você ficou sabendo, né, nessas trocas de informações, né, com outros colegas e tal? Porque assim, a gente só vê muita mulher, né? A mulher sofre, mas o homem não é um ser humano. O homem tem sentimentos, o homem ele também tem suas fragilidades, o homem é robô, né? Ele não é feito de ferro. E há também casos de homens que sofrem de relacionamento abusivo. Comenta pra gente. Então, o homem ele tem uma certa dificuldade, né, de falar um pouco sobre seus sentimentos, aliado com aquele senso comum. Tá me ouvindo bem? Tá travando, não? Tá ok, Aliado com perfeito. aquele, aliado com aquele senso comum de que psicólogo é para maluco, né? Então, assim, aí dificulta mais ainda dele buscar ajuda, dele se esclarecer, dele buscar informação. Aí o que acontece? O homem vai resolver no bar, geralmente, né? Tem uma decepção amorosa, tem uma pessoa sendo abusiva com ele, ciúme excessivo, geralmente resolve tudo na cerveja, no bar, depois com os amigos, e vai empurrando aquilo, né? Mas eu tenho, assim, pelo meu Instagram, já chegou homens, né, perguntando, questionando, nossa, eu vi uma postagem sua, e eu acho que eu estou num relacionamento abusivo. Fale mais sobre isso, para a gente poder identificar juntos, eu falo, né? Para você ver. Aí a pessoa, geralmente, eles têm um pouco de dificuldade, né? Outros já falam, não, realmente eu vivenciei, mas consegui sair, eu tive que ser um guerreiro, falam assim às vezes, né? Para aguentar. Mas existe muita dificuldade do homem buscar ajuda. Porque outra coisa, o homem vai ser ridicularizado tanto pelos amigos, tanto pela família, e tanto se ele for uma delegacia prestar uma queixa de agressão, ele vai ser ridicularizado pelos próprios policiais que vão estar lá esperando para registrar uma ocorrência. Como é que vai falar? Eu apanhei da minha mulher, vão rir da cara dele. Aí tem essa questão, né, que ele não vai ser levado a sério. A mulher me xingou, me chantageou. O problema é seu, isso é engraçado, isso vira comédia, fica rindo entre os amigos, ou o cara se sente até lisonjeado pela mulher estar ali surtando, porque agora tem essa questão, né, das surtadas, e ele até achar aquilo ali legal, estão me disputando, e não percebe que aquilo ali não é legal, é abusivo, né? Então, assim, o índice de procura de homens em relação a isso é muito pouco. E tem a questão assim, já os LGBTs, né? O homossexual, ele já está se esclarecendo mais e tem buscado. E uma coisa eu posso dizer, é muito alto o índice também. Tanto de homossexuais femininos, né? As lésbicas, como os gays, né? Os homens. Eles sofrem muito abusos. Inclusive, eu tenho pacientes Nossa. homossexuais que passam por essa questão do relacionamento abusivo com outra mulher. Então, assim, a dificuldade é igual, assim, porque eu acho que tem muita questão, assim, da questão da infância, cultural. Então, assim, mas o homossexual tem buscado mais se Sim. esclarecer, buscar uma ajuda, do que o homem hétero. Ele ainda guarda muito para ele. Tem a vergonha,
tem o medo de ser ridicularizado, é um tabu falar, né? Ai, fui agredido. Tanto como essa questão que eu falei para você, da foto do rapaz agredido, ainda tem algumas mulheres com essa visão, mereceu. Ele deve ter feito alguma boa coisa, não fez. Tem que apanhar mesmo. Aí algumas até vai contar. Eu já fiz isso. Aí teve umas que falou, eu já fiz isso, mas eu vi depois que foi errado. Eu estava sendo abusiva. Por isso estou buscando ajuda para melhorar. Aí começa a caminhar para a recuperação. Interessante, interessante. Vamos lá. Para a gente encerrar, eu tenho mais duas perguntas, tá, que são importantíssimas. Eu acho que eu poderia até inverter as perguntas, mas vou deixar na sequência que está. É muito complicado, sabe, a gente sair de algo depois de tanto tempo, né? Você fica acostumado. Ali, eu lembro, né, abrindo um parênteses aqui, eu não queria comentar sobre isso, né, mas só uma observação minha, talvez ajude algumas pessoas, eu não sei em que ponto isso pode ajudar, de repente atrapalhar essa live. Mas eu passei pelo sistema religioso, acho que você sabe da minha história. Eu passei por uma denominação religiosa, né, uma bem famosa, por sinal, né, não citar o nome dela. Eu fiquei 21 anos, né, 21 anos. E, assim, as ameaças de que se você não cumprir ordens, se você não cumprir X questão, você vai ser condenado ao inferno, você é rebelde, enfim, as condenações e a severidade das punições por não cumprimento de determinada ordem, elas são pesadas. Né? Então, o relacionamento abusivo dentro do sistema religioso ele é uma constante também. E sempre com aquela questão de que você vai ser punido se você não cumprir X questão. Né? Eu sei que eu fiquei 21 anos e o processo de saída de lá foi muito doloroso. O trauma, após saída, eu vim me recuperar já com quase 2 anos depois de ter saído do sistema religioso. De tão louco que estava aquela situação ali. E a pergunta que eu te faço é, sabendo que você fica tanto tempo num lugar, você está acostumado, você tem raízes, você tem amigos, você tem família, enfim, você tem um relacionamento, uma construção cultural, espiritual naquele lugar. Né? E a gente sempre fica, hoje eu vou sair, aí você não sai. Hoje eu vou sair, não, amanhã eu vou tomar coragem, eu vou sair, e não sai nunca. A pergunta que eu quero te fazer, Valéria, é a seguinte, não é uma questão de coragem, mas como é que eu saio de um relacionamento abusivo? Essa é a pergunta. Então, quando a pessoa fica bastante tempo no relacionamento abusivo, às vezes nem é tanto tempo, mas eu encontro muitas pessoas que têm essa dificuldade demais de sair do relacionamento. A questão toda, né, é que ela vem para o tratamento porque ela precisa resgatar a autoestima que ela perdeu e o amor próprio. Porque a pessoa está ali, ou sendo abusivo, ou às vezes não, só está inacessível, não quer um relacionamento. Mas a outra está ali insistindo. Nunca tem a ver com a pessoa, tem a ver comigo mesmo. Por que eu insisto tanto em algo que me faz mal? É isso que eu tento resgatar dessas pessoas que vêm até mim pedindo ajuda, querendo uma orientação ou no tratamento. Porque elas precisam resgatar a si mesmas para conseguirem sair desse relacionamento. Porque elas perderam o amor próprio por elas mesmas e aceita qualquer coisa em troca, às vezes, de migalhas de atenção. Por que elas acham que merecem tão pouco? Aonde foi que elas se perderam diante disso? Muitas vezes começou na infância. Estava intrínseco já dentro delas, porém elas se submetem, se submeteram em relacionamentos assim, vão aguentando, achando que isso é tudo que eu mereço, não vou arrumar ninguém melhor, às vezes chantagem do outro, ou então crenças pessoais mesmo. Então essas crenças precisam ser mudadas, que é o que a gente faz num tratamento psicológico mais profundo,
para que elas se reconectem com elas mesmas, resgatem um amor próprio, uma autoestima elevada, para não ficarem presas a um relacionamento ruim. E não acharem que tudo isso que existe, não acharem que é isso que merece. Ah, acho que é isso mesmo, ou fica por conta de filhos, ou fica por conta de uma dependência financeira, mas a pessoa, no tratamento, nessa recuperação desse relacionamento, vai aprender a ganhar sua própria liberdade, porque ela fica tão dependente daquilo ali, ela acha que não existe vida fora, né? É como uma pessoa, às vezes, usuário de drogas mesmo. Sabe que faz mal, porém continua insistindo, né? Vai mais uma vez, mais uma dose, vou aguentar mais um pouco, vai que melhora, vou insistir, só mais essa. E ali ela vai se alimentando daquilo ali ruim e só aumentando a dependência, as crenças de que relacionamento é aquilo, só vai aumentando. Então, às vezes, é difícil cortar esses laços e precisa de um tratamento bem eficaz para que ela possa conseguir realmente sair daquilo ali e amenizar os traumas, as cicatrizes que ficaram. E, então, a partir daí, ter um relacionamento saudável. Primeiramente, consigo mesmos, né? Porque fica muitas coisas, muitos resquícios, né, desses relacionamentos. Então, a pessoa, primeiro, ela tem que aprender a se relacionar bem com ela mesma primeiro. E assim, ela aprendendo isso, modificando algumas crenças erradas que tinha acerca de si mesmo, resgatar sua autoestima e seu amor próprio, ela vai estar pronta novamente para ir para um relacionamento e assim ir para um relacionamento saudável, né? Para não repetir coisas ruins. Não, né? Valéria, agora vamos lá para a última pergunta. Tá? Assim, por mais que pareça ser simples, né, falar que relacionamento abusivo e tal, sou e agradável, muito simplista, a gente sabe que as coisas não são tão simples assim, né? É, e às vezes algumas pessoas aí acabam fazendo uso de drogas, né? Acabam se entregando a medicamentos, enfim, elas vão entrando num funil e que em muitos casos acaba até com suicídio, em morte, em tragédias, né? Coisas graves na vida, ameaça familiar. É, sabe, gente, hoje eu não assisto televisão, assisto jornal, mas a gente, quando vê muitas tragédias acontecendo no país, né, por conta desses relacionamentos abusivos e, enfim, por conta de uma série de situações. Aí você falou muito de jargão hoje, né? Eu queria utilizar um jargão aqui, um que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Mas vamos lá. Eu tenho um vizinho que está sofrendo, mas não se mete a colher. Eu não tenho que estar batendo na porta do vizinho, porque a gente entende que cada um com o seu problema, tá? Mas eu sei que o homem ou a mulher ou as próprias crianças estão sofrendo abuso psicológico, físico, seja ele de que ordem for, tá? O vizinho pode intervir? Até que ponto eu posso chegar na casa do meu vizinho e, e tentar ajudar? Porque às vezes a gente tenta ajudar e acaba mais se complicando mesmo, né? Porque você chega lá e encontra a resistência da pessoa que está sendo agredida. Não estou sendo, acaba mentindo, né? Porque não pode falar a verdade. Cara, como é que a gente faz? Eu sei que já fugiu um pouquinho aqui do roteiro, né, da questão intra, mas a gente está indo para uma questão social. Eu, como ser social, o que você me indica? Ou como psicóloga, ou como pessoa. Tá? Você escolhe qual o posicionamento que você dá, porque em muitos casos a gente fala assim, não, deixa eu falar, eles que se resolvam lá, porque eu já tenho um problema demais na minha vida. Eu não quero me envolver nisso, daqui a pouco vai sobrar para mim. Né? Enfim, perguntaram aqui, Maria Moura, top.
E a Cláudia Torraca, ótima pergunta. Gente, eu falo o seguinte, eu não estou aqui para facilitar a vida de ninguém, sempre para dificultar. Valéria, bato na Oi. porta do vizinho ou não? Então, se está se tratando de brigas com violência, ligue para 190 imediatamente. Tem que se meter sim. Se a pessoa está ali vendo uma situação que pode acabar até no homicídio, precisa fazer alguma coisa. Esse jargão aí de não meter a colher, né, é muito errado, porque às vezes pode estar sendo assim, no meio da rua, uma mulher sendo agredida, a ponto né, como a gente já viu, como você mesmo falou, às vezes no noticiário, e as pessoas só ficam olhando, ou até filmando e não fazem nada, pelo menos liguem para a polícia, se tem medo de chegar lá, né, apanhar, não sabe se a pessoa está armada, tem que se proteger também. Mas no caso até que você falou assim, um vizinho homem está sendo agredido, é, ligue para 190, porque qualquer tipo de agressão física é crime, né? Então, assim, uma outra coisa também da pergunta anterior, como que eu saio de um relacionamento abusivo? Se tem casos de agressão, primeiramente preste um boletim de ocorrência, né? Procure a delegacia especializada, se for mulher, busque os meios legais, as medidas protetivas que dão, né, quando a pessoa faz um registro de ocorrência, o homem também tem direito, que a pessoa não vai poder se aproximar, senão vai ser presa. Então, tem que se meter sim. E agora, se for uma coisa mais amena, né, assim, ele está sendo agredido verbalmente, está sofrendo algumas humilhações e comenta, você pode orientar ele, né, dar informações, porque é aquilo que a gente estava falando. Muitas das vezes a pessoa está achando que aquilo ali é normal. Ah, ficou nervosa, a culpa é minha, se culpabiliza, né? Mas orientações para que, olha, você não merece isso. Você acha que isso é normal, viver um relacionamento assim? Coloque na balança. Você está sendo mais feliz ou mais infeliz nesse relacionamento? Você está tendo mais paz ou mais problema? Será que é isso que você sonhou para você viver? Né? Você vai ficar acomodado nesse relacionamento até quando? Até quando perder as estruturas e você acabar cometendo um crime por não aguentar mais, né? Porque tem isso, né? A mulher provoca tanto com ciúme, com agressões verbais, que o homem pode não aguentar, explodir, vir agredir, que tem mulher até que provoca isso justamente para, né, conseguir álibis. Olha, acontece de tudo. Eu já fiz estágio, inclusive, em delegacia de mulheres, então, assim, eu sei bastante sobre isso. Acontece de tudo, até invenções de abuso, olha. Então, assim, o homem precisa se proteger também das surtadas, senão ele se prejudica. Então, é bom ter essas orientações também para o homem, né? Que ele precisa buscar paz, equilíbrio, um relacionamento saudável para ele, onde que ele possa viver uma vida tranquila, um relacionamento a dois, porque as pessoas estão ali livres, porque escolheram estar juntos um com o outro. Não por obrigação, oposição, porque tem que fazer assim, não pode fazer assado, tem que falar assim, tem que agir assim. Isso não é relacionamento. Isso não é saudável. Entendi, Valéria. Gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a doutora Valéria, aproveita agora. Caso vocês ou você não queira se expor fazendo pergunta, que ela é um pouco mais sensível, enfim, você não queira deixar essa pergunta publicamente, você pode adicionar a Valéria, que ela está aqui no meu Facebook, tá? Tem o Instagram dela, tá? Que você pode também chamar no privado, no direct, ou você pode também ir no YouTube dela, que tem alguns videozinhos lá, também está começando o trabalho dela pelo canal do YouTube, tem acho que uns 3 ou 4 vídeos também maravilhosos que vocês podem assistir. E além disso, gente, também tem os stories. Acompanhe os stories dela, porque a forma de comunicação dela fica mais rápida, porque ela lida com as situações e abordagens do dia a dia, né? Que às vezes não dá tempo de escrever, não dá tempo de ir para o YouTube, eu jogar no Facebook, mas está nos stories. Então, acompanhar os stories da doutora Valéria é importantíssimo. Tá? Valéria, eu queria te agradecer imensamente por você ter aceitado o convite. Tá? Muito obrigado. Mas eu queria fazer uma última pergunta. Você atende homens, você atende mulheres, você atende também
jovens? Qual é o teu público? Quem pode te procurar? Porque tem alguns psicólogos, né, que tem o seu público, a sua especialização correta, né? Então, assim, no caso de relacionamento, a tua área é só relacionamento? É só dependentes químicos? Qual é a tua área? Qual é o teu público? Quem pode te procurar? Quem não pode procurar? Em que estágio da situação a pessoa pode procurar? É em estágio inicial, no meio, no fim? Enfim, quem pode procurar a Valéria para bater um papo, tirar uma dúvida? Enfim, quem que pode procurar? Então, eu tenho assim essa bastante especialização na parte das dependências, tanto química, emocional, mas eu atendo também crianças, adolescentes, eu atendo online como presencial. O online ele fica muito nesse campo da questão emocional, porque assim são mulheres de todos os lugares do Brasil. Os homens têm um pouco mais de dificuldade, como eu falei, então a maioria é mulher, né? De todos os lugares do Brasil, através do Instagram, do grupo, elas vêm. Então, eu atendo esse público, né, pelo online. Mas no presencial, tem um público mais amplo, né? Até as crianças, adolescentes também eu atendo. O homem, quando é questão de dependência química, e até mesmo o casal. O casal, às vezes, quando ele quer juntos, né, tá tratando algumas coisas em conjunto, eles vêm também até o consultório e a gente faz um trabalho ali em conjunto também. Só mais um detalhe, Max, que assim, da última pergunta que você fez, que Sim. você falou do vizinho que está ali sofrendo, qualquer pessoa, tanto o vizinho quanto homem ou mulher, ela tem que, em primeiro lugar, para ser ajudado, querer ser ajudado, né? Porque a gente de fora consegue, às vezes, ver muito mais o que está acontecendo do que a pessoa de dentro. Porque ela ainda está ali achando que aquilo ali é normal, por mais que a gente fale, às vezes a pessoa não vai abrir os olhos, né? Tem muita questão também de uma mãe chegar e falar: olha, minha filha está sofrendo abuso, mas não consegue sair. Olha, o meu filho, a mulher maltrata muito ele. Mas a gente não pode fazer muita coisa, porque a pessoa tem que querer. Então, em primeiro lugar, ela tem que identificar que está no relacionamento abusivo, que não está vivendo algo saudável, e, em segundo lugar, querer. Por mais que tenha dificuldades, porque tem a questão da dependência, ou pode ter algum transtorno, alguma coisa que vai ser identificada, mas ela tem que querer, porque ela querendo, ela já vai poder ser ajudada. Maravilha, maravilha. Valéria, mais uma vez, obrigado, obrigado, obrigado por você ter aceitado. Tá? Eu sei que não é tão fácil, né? Tá numa live, né? Tá expondo as pessoas, a Valéria é um pouco mais ali fechada e tal. Quem tem a Valéria como amiga no Face vê que é uma outra pessoa do que a gente conversou aqui. Cara, você é um amor de pessoa. Mais uma vez, obrigado. Tá? Obrigada a O você. Paulo Nunes disse que chegou agora, a Kátia comentou aqui, excelente live, boa noite, pena que cheguei no final. Gente, vai ficar aqui no meu Facebook a live, já está no Facebook da Valéria também. Essa mesma live ela vai estar disponível lá no Instagram da Valéria, tá? E no YouTube também dela. Vocês podem seguir, trocar uma ideia, bater um papo, chorar com a Valéria, rir com a Valéria. Recomendo, é uma amiga de longa data, uma excelente pessoa, um excelente ser humano, e que tudo que vocês comentarem com ela, com certeza vai ser tratado desse sigilo. Ela é competente, ela é respeitosa. Tá? Eu já recomendei algumas pessoas, vamos dizer assim, para ela, inclusive, aliás, eu te agradeço publicamente, tá? Por uma pessoa que você fez de bom grado, você ofereceu ajuda gratuita a essa pessoa que também estava passando por um momento de dificuldade por conta da pandemia, né? Não sei como é que está o tratamento, se avançou, se não avançou, mas você me atendeu quando eu te pedi, tá, o socorro para essa pessoa. Então, assim, gente, a Valéria é um ser humano que é muito prestativo, é um ser humano bom, tem defeitos como você, como eu, como você que está nos assistindo, mas que é um ser humano honesto, competente, excelente profissional e que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nas tuas necessidades em um momento difícil. Então, Valéria, mais uma vez, obrigado, querida. Espero que a gente retome essa live com uma outra oportunidade. Para quem quiser a live, gente,
só falar aí que quer live, me procura também pelo inbox, pelo direct, pelo WhatsApp, se você tiver. E é isso. Então, muito obrigado, Valério. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a tua família também, teus filhos maravilhosos, tua casa. E a gente está à tua disposição para o que você quiser. Max, muito obrigado você pelo convite, pela oportunidade aí da gente trocar esse papo. Muito obrigado mesmo. Obrigado quem assistiu. E estamos aí. Vamos marcar outra sim para a gente conversar. E quando quiser é só chamar, tá bom? Valeu. Gente, boa noite. Obrigado. Com licença a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente.